Início de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Concelho de Guimarães, semanalmente, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães, à sexta-feira, a partir das 18 horas. O painel desta semana é constituído pelo Francisco Teixeira e pelo Torquato Ribeiro, que nos próximos minutos, como disse, vão olhar para alguns assuntos que marcam a atualidade em Guimarães. E o Francisco Teixeira acha que se justifique olhar para algum dos centros de produção de saber com muita qualidade, em Guimarães. Está a lembrar-se, nomeadamente, do LASI e do Laboratório das Nações Unidas, da Universidade das Nações Unidas, mas o Francisco vai-nos explicar melhor, afinal, o que é isto, Francisco Teixeira. Bom, antes de mais nada, boa tarde a ti e ao Torquato, a quem está presente no estúdio. Eu hoje quis refletir um pouco, de maneira relativamente ligeira, também convém não exagerar, pelo menos neste contexto, sobre o LASI. Primeiro explicar o que é o LASI, eventualmente para aqueles que não saibam. O LASI é um laboratório associado, que foi considerado, chama-se mesmo Laboratório de Referência da Inteligência Artificial e Ciência de Dados, que é financiado diretamente pelo Estado e que está localizado em Guimarães, em grande parte à custa do empenho e do investimento do Paulo Novaes, do professor Paulo Novaes, que é também meu amigo pessoal e amigo de muita gente aqui de Guimarães, que é professor catedrático da Universidade de Minho, à custa também de muitos professores da Universidade de Minho, mas que junta não só professores da Universidade de Minho, mas, na verdade, professores de todo o país e de muitos, muitos sítios no estrangeiro. No fundo, o LASI é uma espécie, enfim, sem rigor, uma espécie de uma incubadora de uma organização no âmbito da inteligência artificial e da ciência de dados, ou da dadística, que capta investimento para projetos de investigação de vários grupos de investigação pelo país inteiro e pela Europa e pelo mundo. O LASI tem sede no antigo centro do Cibercentro, ali na zona de Couros, que é um bonito edifício, um sítio digno. Nós estamos a gravar numa quarta-feira, ele vai inaugurar amanhã à quinta, portanto, quando isto for para o ar, ele terá inaugurado ontem. E o LASI, de facto, é um magnífico exemplo de como Guimarães conseguiu e consegue, por virtude do trabalho dos investigadores, em primeiro lugar, de investigadores da Universidade de Minho, mas também do país inteiro. O Paulo Novaes já foi presidente da Associação Nacional de Investigadores em Inteligência Artificial e, portanto, tem uma rede de relações muito ampla. E, portanto, conseguiu, de alguma maneira, que isto ficasse sediado em Guimarães, o que permite que Guimarães seja o espaço de referência de uma parte muito importante do estudo e do desenvolvimento da inteligência artificial e da ciência dos dados, do tratamento, da captação, tratamento de dados, que é hoje, por mais estranho que pareça, era uma ciência que não existia há 10 anos. Há 10 anos não havia a dadística. Já havia dados, evidentemente, mas a ideia de tratar os dados de uma maneira científica e rigorosa e, sobretudo, com a massa e no contexto da massificação integral dos dados não existia há 10, 15 anos e que faz de Guimarães um centro mundial na área da inteligência artificial e da dadística, da ciência dos dados. Isso é de enorme importância para Guimarães. Pode não ser de uma importância imediata. Não vai, infelizmente, permitir construir as casas que não existem em Guimarães, ou por resolver imediatamente os problemas de mobilidade, ou imediatamente resolver os problemas de poluição que existem em Guimarães. Mas a verdade é que Guimarães torna-se um polo de atenção e de presença e de referência, portanto, para uma área científica, ou para mais do que uma área científica, em todo o mundo. Isto é de enorme relevância se somarmos isto àquilo que já se previa, e que neste momento já está praticamente em funções, embora não integralmente, mas já foi inaugurado, que é o Decalion, que foi
inaugurado e instalado no Polo de Azurém. Só para quem está distraído, o Decalion é um supercomputador. Exatamente, é um supercomputador. O Decalion é um dos maiores computadores do mundo, é o maior computador português, é um dos, salvo erro, não sei se são 5 ou 6 computadores daquela dimensão em termos de capacidade de processamento de dados que foram financiados pela União Europeia, para toda a Europa. Portanto, é um dos maiores computadores em termos de processamento e, portanto, transforma Guimarães num centro de enorme importância neste campo, que não é um campo emergente, que é um campo com uma presença cada vez mais significativa na nossa vida, que é o campo da inteligência artificial e da datística. Neste campo da produção de saberes, agora lembrar os 3 Bs, não é? Exatamente. Também é uma das imagens de marca. Exatamente. Temos os 3 Bs, mas eu não me estava a lembrar dos 3 Bs, mas o 3 Bs é também um exemplo. Mas no campo ainda daquilo que se chama, é uma palavra que eu não gosto muito, governança, não sei porque é que nos chamam governação, é uma coisa estranha, mas da governação eletrónica ou da governação digital, temos justamente a Universidade das Nações Unidas, que não é uma universidade no sentido habitual, não tem licenciaturas, não tem mestrados, não tem doutoramentos, tem sobretudo investigação, tem grupos de investigação também do mundo inteiro, coordenados por uma portuguesa, também professora da Universidade de Minho, e que, portanto, dão a Guimarães uma massa crítica no campo, neste campo específico, da informática, da inteligência artificial, da datística, de enorme relevância. Mas isto é um elogio, e é um elogio justo, e é a valorização justa de um trabalho enorme que muita gente tem vindo a fazer há muitos anos, transformando Guimarães num sítio de referência, embora sejamos realistas. Quer dizer, o Decalion é talvez o mais infraestrutural no sentido de fixar as pessoas, porque as pessoas têm mesmo, enfim, não têm todas que vir cá, mas têm que ter, porque, enfim, por definição, a informática funciona à distância, mas é uma infraestrutura física, não é? As pessoas que queiram ter uma maior proximidade e uma relação mais direta, têm que vir cá. Mas há uma coisa que falta. E eu lamento que falte. Não propriamente a este sistema crítico, denso, que se está a criar em Guimarães de enorme importância, mas eu diria a totalidade, ou a quase totalidade, não é a totalidade, naturalmente, mas a maior parte dos sistemas e das organizações científicas e tecnológicas no campo da inteligência artificial, da digitalização e da datística, que é a pouquíssima reflexão sobre as influências sociais, políticas e éticas da inteligência artificial e da digitalização e da datística. Vamos já ver. Estas organizações e esta massa crítica que está criada, inclusive a Universidade das Nações Unidas, são sobretudo grupos de investigação e de ação tecnológica no campo da engenharia, no campo da construção de instrumentos sofisticadíssimos de intervenção técnica no mundo. No caso da Universidade das Nações Unidas, de intervenção na governação, na facilidade da governação, da comunicação, da monitorização, das relações entre os cidadãos e as organizações. Mas tudo isso está a ter uma enorme relevância na alteração das relações de força entre quem manda e quem não manda, entre quem consome e quem não consome. Uma enorme importância nos sistemas de vigilância eletrónica que mudam a nossa relação com o espaço público, nas relações de poder entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, que domina estes sistemas, que são em grande parte sistemas de vigilância. A datística, ou seja, a capacidade de gerir, de condensar e de organizar dados em magnitudes astronómicas, tem sobretudo uma origem que é a vigilância eletrónica e digital dos cidadãos. Quer dizer, o que acontece é que as pessoas recolhem os dados que as pessoas usam. E neste sentido em que recolhem os dados que as pessoas usam e constroem, com base neles e sobre eles, sistemas de informação, as pessoas estão a ser vigiadas. São novíssimos poderes. São novíssimos, relativamente novos, mas a questão não é só serem os novos poderes. Mais importante que isso é poderosíssimos poderes. Sim. Poderosíssimos poderes. Ou seja, as nossas relações sociais, as nossas relações económicas, as nossas relações políticas estão a ser alteradas radicalmente. A própria noção de identidade pessoal, de privacidade, está a ser alterada radicalmente. Vou passar a palavra a Trocato e terminando com esta síntese. Temos um grande sistema de enorme qualidade
de investigação e ação no campo, chamemos-lhe assim, da engenharia informática, no sentido muito amplo, não é? Mas há pouquíssima reflexão sobre os efeitos políticos e sociais da digitalização do real. Não é do trabalho, que já é de enorme relevância, sobre a digitalização do real. A digitalização do real, de cada dística faz parte, como pressuposto, que está a transformar a realidade e a nossa relação com a realidade, está atrás de tudo, todas as relações sociais. E essa reflexão, neste sistema, quase não existe, que se conheça. Quase não existe, e é pena que não existe. Dr. Couto Ribeiro, então como é que olha para estes novas sedes de saber que estão a ser instaladas em Guimarães, embora, como dizia o Francisco, com uma certa graça, ele dizia isto de uma forma irónica, não resolve os problemas da habitação nem os da mobilidade, pelo menos no imediato. Ora bem, cumprimentos a todos, ao Francisco, ao António e a quem nos está aqui a dar o apoio técnico e a todos aqueles que estão a ouvir-nos. Este tema é interessante porque, primeiro, é um tema que está na ordem do dia. Assim, a questão da inteligência artificial está na ordem do dia. Está na ordem do dia exatamente esta preocupação que o Francisco coloca aqui, que é a questão do trabalho sobre esses dados, que são dados que são pessoais, e, portanto, o trabalho até e sobre a ética da utilização desses dados. Nós todos encaramos com bastante abertura inicial, como positivo, o desenvolvimento que nós estamos a ter tecnológico em várias áreas e, naturalmente, que esse desenvolvimento tecnológico, por vezes, poderá trazer-nos no futuro mais conhecimento, mais capacidade de realização, mas também uma questão que é importante é saber, de facto, quem vai controlar e como é que se vai controlar uma série de conhecimento, de dados e, enfim, de tudo aquilo que faz parte da nossa vida e que, de um momento para o outro, como estes processos que têm vindo a ser conhecidos, que aparentemente são sempre para o bem. Aliás, a própria descoberta do átomo foi uma coisa boa, mas nós sabemos que o átomo depois foi utilizado e tem sido utilizado por outras coisas que não propriamente boas, que até parece-me que desiludiram um pouco o criador dessa teoria. Portanto, há sempre este problema, da questão de quem controla o quê e como. Agora, eu estou de acordo que, de facto, esta questão da instalação e da criação de este tipo digamos, de empresas, chamemos-lhe assim, que possam valorizar e fazer com que Guimarães tenha digamos, uma forma versátil de encarar o seu tecido empresarial e que possa introduzir elementos que valorizem, que são atuais, são tecnológicos. Aliás, nós tivemos aqui, anteontem, o Ministro da Economia, o António Santos Silva, que veio e que, de facto, fez umas declarações e que apontam para, digamos, a criação de uma zona livre tecnológica em Guimarães. Nós sabemos que, de facto, há coisas aqui também que nem sempre se concretizam como se querem, e por vezes até se anunciam. E eu lembro de tantos anúncios sobre esta matéria na Capital Europeia da Cultura, falarmos muitas vezes de indústrias criativas. Ou seja, há sempre um elemento aqui que sabe um pouco a propaganda. Mas, acima de tudo, eu considero positivo quando as coisas se concretizam de facto. E, portanto, quer dizer, eu confio, eu também estou de acordo com a análise que faz do professor Paulo Novaes, porque, de facto, é uma pessoa idónea, é um cidadão interessado, é um cidadão que tem princípios e, portanto, naturalmente estará aqui com o melhor dos espíritos sobre esta fase, agora que vai iniciar, porque, acima de tudo, isto é uma conclusão, mas vai ter agora o seu processo. Portanto, mas tenho algum receio sobre isso. Mas esse receio, o receio sobre determinadas matérias, eu penso que devia ser, digamos, transversal, porque, de facto, todos nós podemos vir a ser vítimas daquilo que estamos a descobrir. Não quer dizer que não se possa ou que não se deva apoiar ou não se deva investigar. Eu acho que se deve investigar. Acho que devemos tirar o maior partido da capacidade que temos de inventar. Acho que isto será positivo para a humanidade. Agora, há sempre este fator para nós e para mim, neste caso concreto para mim, que é quem utiliza o quê e quem é que vai utilizar isto e quem é que vai fazer uma gestão disto. Porque nós vemos que nas coisas mais simples que temos, que deveriam funcionar bem, nem sempre as autoridades reguladoras funcionam para que as coisas funcionem bem. E, portanto,
parabéns para o Paulo Novaes. Estou de acordo que, de facto, estou perfeitamente de acordo. Aliás, cheguei a participar numa entrevista com o responsável por 3 vezes, o professor Rui Reis, e considero que, de facto, também faz um trabalho notável, como considero um trabalho notável, por exemplo, o Centro de Valorização de Resíduos, que existe ali na Universidade de Minho, portanto, que é uma tarefa que um punhado de cidadãos decidiu pôr ao serviço do nosso bem-estar e do meio ambiente. E, portanto, na descoberta de novas formas de utilização do que quer que seja. Portanto, há coisas positivas, e essas coisas positivas acontecendo em Guimarães, para nós, só nos deve orgulhar. Agora, há que separar que muitas das vezes estas questões que são criadas e que têm, digamos, têm algo de concreto e que têm pernas para andar, daquilo que poderá ser alguma propaganda que muitas das vezes vem também embrulhada no meio disto tudo e penso que essa questão da propaganda também tem a ver com a vinda aqui do ministro António Santos Silva. Costa Silva. António Costa Silva. Francisco, mas tu há pouco ainda falavas que também queres falar na Universidade das Nações Unidas ainda. Sim, não. E já agora só lembrar que também está instalada na zona de Couros. Exatamente. Não, a Universidade das Nações Unidas faz parte desse sistema. Vamos ver. A questão não é... Vamos ver. O ASI é um sistema de sistemas, não é? É um sistema macro, não é? Que vai gerir projetos nacionais e internacionais e, portanto, o gestor ou a direção do ASI em concreto não para além dos seus projetos de investigação próprios, naturalmente, que tem que ter balizas éticas. A questão não é as próprias referências ou práticas éticas do gestor ou não gestor do ASI, não é isso. É que a digitalização do trabalho, a digitalização da vida pessoal, a digitalização do consumo, a digitalização da mobilidade, a digitalização do real, é um empreendimento que muda o real, muda a natureza. Toda a tecnologia, por definição, muda a natureza. Não é? Nós já batemos árvores, abatemos montanhas, transformamos o leito dos rios. Mas agora há uma coisa... modificamos a atmosfera. Não é? Acabamos com a camada de ozono. Fazemos o degelo das calotes. Mas agora... das calotes polares. Mas agora há uma coisa mais radical. É que nós não só transformamos o real, fazemos um real novo. A digitalização permite que os detentores, os donos dos sistemas de inteligência artificial, os sistemas de produção de dados, de recolha e produção de dados, criem a própria atmosfera em que vivemos, os próprios contextos em que vivemos. Nós, enfim, inicialmente, quando olhávamos para o mundo de uma maneira ingênua, dizíamos que existia o contexto natural que era exterior à nossa vontade. Quer dizer, eu podia sujar a água, mas ela reciclava. Se sujava o rio, ele reciclava. Se sujava, batia árvores, elas cresciam. O contexto era independente da nossa vontade. Mas agora, através da inteligência artificial, ocorre uma coisa completamente diferente. Através da digitalização real. Que é esta coisa tão simples. Aquilo que são os meus desejos individuais, por exemplo, os desejos de consumo, aquilo que são as minhas opções políticas, já não dependem dos inputs e das transformações políticas que vêm de fora e que me obrigam a pensar. Não, já não é assim. Quer dizer, o recoletor, simplifiquemos, e o produtor de dados cria o contexto que me leva a ter aquelas opções políticas, que eu penso que são minhas, mas não são. São criadas a montante da minha própria possibilidade de escolha. Que me leva a viver numa realidade, parece que paralela. Não é a realidade paralela, é a realidade. Então, ou seja, há uma nova realidade que é criada a anteriori da minha própria vontade individual. As pessoas, em geral, têm a ideia de que escolhem livremente o mundo. Escolhem, por exemplo, livremente o que é que bebem numa bebida ao final do dia na Oliveira. Mas a verdade é que com a dadística será possível, a partir de agora, criar um contexto de tal maneira sofisticado e apertado em que já se sabe o que é que a pessoa vai beber antes dela escolher o que vai beber. Isto pode parecer milagre, mas não é. Não sou só eu que o digo. Talvez a última grande obra de referência, talvez a mais importante, uma das mais importantes obras de referência no mundo inteiro sobre este assunto, é de uma socióloga americana que inventou um termo que agora muita gente conhece, que se chama Shoshana Zuboff,
que se chama o capitalismo da vigilância. O capitalismo da vigilância é justamente a criação da dadística que será inevitavelmente usada para criar um contexto da nossa própria identidade. Identidade pessoal, identidade política, identidade sexual, identidade do consumo, etc, etc, etc. Ora, isto já foi operado, isto já funcionou, não é? Com as estratégias que alguns países, não é? Particularmente países totalitários, como a China ou a Rússia em particular, que interveio, e está aprovado através de relatórios bipartidários no Congresso americano, que intervieram diretamente na campanha americana, configurando as opções políticas das pessoas, fazendo com que elas votassem num candidato, pensando que estavam a votar livremente. Mas, na verdade, isto estava a ser configurado no exterior. Só que este nível de sofisticação de há 4 anos atrás, ou de há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, quando o Trump ganhou as eleições, hoje é de vezes mais sofisticado e, na verdade, vai estar ainda mais sofisticado daqui a 10 anos. Fazendo com que nós tenhamos que começar a pôr em causa a própria ideia da autoconsciência. Bom, que já foi posta em causa há muito tempo. Quem sabe que a ideia de inconsciente, não é? A ideia de subconsciente, é a ideia de que nós não temos acesso a tudo de nós mesmos. Mas agora põe-se um problema pior. É que alguém cria de fora o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. E, portanto, nós já não somos donos de nós próprios. Mesmo quando pensamos que somos donos de nós próprios, dizemos assim, vamos abanar uma bandeira num comício. Na verdade, isto foi condicionado de maneira, não é só, de maneira muito direta. Muito direta, por criadores de conteúdos e tratamento de pessoas que tratam, recolhem e tratam dados. Bom, e as pessoas dão esses dados. As pessoas dão esses dados com toda a naturalidade. Dão esses dados mesmo sem saber e sem poder não saber. E sem poder decidir, sem poder se decidir. E há instituições que têm que refletir sobre isso. Quer dizer, os engenheiros em particular, destas instituições, que são instituições poderosas e importantes na transformação social, não se podem pôr naquele papel, para utilizar uma terminologia dura, dos vendedores de armas nos Estados Unidos que dizem não são as armas que matam, são os dedos que carregam no gatilho. Isto não é nada assim. Se eu tenho uma arma, a probabilidade de eu vir a disparar é enorme. E, portanto, esta tecnologia é uma tecnologia que é perigosa, dirão, a tecnologia sempre foi perigosa. Isso é verdade. Mas há aqui uma diferença, que é a diferença de escala. É a diferença de escala. Esta é a tecnologia mais poderosa jamais criada pelo ser humano. É tão poderosa que o ser humano perde a própria possibilidade de ter controle sobre a tecnologia. E, portanto, é preciso uma reflexão ética, em sentido até académico, uma reflexão sociológica e uma reflexão política sobre este assunto. E, na minha opinião, estas próprias instituições tinham a obrigação de incorporar no seu interior sistemas internos de reflexão sobre os efeitos éticos e sociológicos disto. Como, por exemplo, tem nos hospitais as comissões de ética. Não é? Que aparentemente, para já, não existem no meio disto tudo. Eu não sei se ainda queria fazer algum comentário relativamente a isto. Eu estou praticamente, quer dizer, eu não domino propriamente este tipo de tema, mas eu não consigo, eu percebo que nós podemos ser condicionados, e já hoje somos condicionados a ter determinadas opções. Quer a publicidade também existe para isso. Chama-se publicidade, como qualquer outro tipo de livro, enfim, há uma série de elementos que nos condicionam e que nos fazem ter e adquirir. O livro é diferente. O livro porque tem mais autores e cada um pode escrever um livro e nós podemos também ter acesso a qualquer livro. Mas mesmo assim já somos condicionados a escolher determinados livros, como uns são mais publicitados que outros. E, portanto, isso só em si já nos leva para isso. Então, nós vamos. A questão é o tipo de experiência que temos com o livro. O problema que eu não percebi é como é que eu até posso, quer dizer, eu percebi a questão do Congresso norte-americano, em que possa haver intervenção através de computadores, não é? Mas, por exemplo, isso não vai interferir no meu, quer dizer, eu não usando o computador, não há qualquer processo que me possa fazer ou a dizer aquilo que eu não quero, não é? Não, a questão é, não. É que assim, primeiro, toda a gente vai ter que utilizar computadores. Sim, mas enquanto não houver computadores... Bom, claro, se for para o meio da serra, escondida no meio de uma cova, metida no meio de um buraco, não usa computadores. Mas não usa computador, mas vê televisão... É isso que eu ia dizer. Quando digo mas há muita... Desculpa só. Há hoje muita gente que procura os telemóveis
antigos, porque os telemóveis antigos não se consegue saber onde é que não, estão. Consegue. Bom, quando se fala aqui de computadores, tem que se falar de sistemas digitais, não é? Não é de computadores fixos. São as televisões que são digitais, são as televisões que nós interagimos com elas de tal modo que aqueles dados da nossa interação com a televisão permite que a pessoa do outro lado saiba mais sobre nós próprios que nós próprios. Que nos conheça melhor a nós próprios que nós próprios. Utilizamos o telefone sistematicamente. Sim. O telemóvel. E esses telefones vão desaparecer. A questão é essa. Mas mesmo esses telefones. Nós com o nosso telefone, e toda a gente hoje tem um smartphone mais ou menos sofisticado, não é? É uma questão de tempo. Já os miúdos até têm 2 e 3 smartphones. Os smartphones estão permanentemente ligados. E estão permanentemente usados a propósito de tudo. E a Shoshana Zuboff inventou um conceito que ele chama excedente comportamental. O que é o excedente comportamental? O excedente comportamental é justamente aqueles comportamentos que são aparentemente inúteis do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista das nossas opções. São, no fundo, o toque involuntário no telemóvel, o uso para ver o nome de qualquer coisa. Quando usamos o telemóvel, o ritmo a que teclamos, a velocidade com que consultamos 7 sites ou não consultamos outros, as encomendas que fazemos, e mais do que isso, as encomendas que fazemos, isso não é um excedente comportamental. Mas é um excedente comportamental se tu perdes 10 minutos a usar uma coisa que podias fazer em 2 minutos. Ou se tu teclas muito depressa, ou se viras os olhos, o telemóvel detecta hoje isso tudo. E esses dados todos permitem à dadística produzir um real relativamente ao qual eu não tenho nenhuma autonomia. Produz um real mais real do que o que eu seria capaz de imaginar. Sempre. Nós não vamos poder estar desligados. Francisco, já assustaste suficientemente quem nos está a seguir? Tem que ler os livros, não é? Porque eu devo confessar, eu li o livro da Zuboff, que se chama exatamente o Capitalismo da Vigilância. Eu li o livro da Zuboff há 1 ano e meio. Logo que ele foi editado em português, não é um livro que se leia fácil, mesmo em inglês. Porque tem quase 900 páginas e é denso. Mas lê-se, está traduzido em português. E devo confessar que, sendo embora um livro de sociologia, é talvez das coisas mais assustadoras que eu já li na minha vida. Devo confessar, eu acho que há razões para quem leia isto em profundidade para estar verdadeiramente preocupado. Agora, não é possível deter a tecnologia nem a digitalização do real. Não é possível deter. Como não é possível deter, temos que arranjar mecanismos de controle e mecanismos de reflexão e de ação política, moral e social. E isso, é verdade que estamos relativamente no início, mas a verdade é que isso não está a ser feito. É só engenharia e reflexão, nada. Ou muito pouco, nada também seria excessivo. Turcato, eu não sei se ainda quer fazer algum comentário sobre isso ou se quer ir já para coisas mais terrenas, pelo menos para agora. Sim, penso que sim. Quer dizer, eu concordo que, de facto, o uso do telemóvel também nos expõe demasiado e nós percebemos disso, até porque o telemóvel nos condiciona para muita coisa, não é? Mas temos sempre a oportunidade de falar e, se não quisermos, não falamos de telemóvel. Podemos, mas é evidente que temos de estar cientes disso. E pronto. Mas é preocupante. Isto é a questão. Este futuro é preocupante. Porque, acima de tudo, este futuro pressupõe que este tipo de mecanismos não estará propriamente ao dispor de uma coisa muito boa. Não é? Geralmente há sempre esta tendência, porque é uma forma de controlar as sociedades. Não é? E, portanto... eu só permitia dizer aqui uma coisa ao Turcato. É que eu acho que a coisa é pior que isso. É que isto é um sistema que se produz a si próprio. Não está ao dispor de nada. Ele concatena-se em si próprio e, a certa altura, os próprios agentes já não têm liberdade para o controlar. Porque eles têm que se produzir, não é? Quase como aquelas máquinas, os reatores nucleares, que se pararem de repente, aquilo rebenta, não é? Sim. Não é? Portanto, e estamos nesse ponto. Muito bem. O Turcato Ribeiro acha que convém também olhar para coisas mais imediatas, como, por exemplo, o orçamento do Estado e os reflexos que pode ter em Guimarães. Não era à volta disso que o Turcato gostava de fazer algumas considerações? Não, umas pequenas considerações em relação a isso, até porque nós sabemos que o Orçamento de Estado contemplou, a nível distrital, uma verba superior àquela que foi contemplada o ano passado.
E, portanto, este número e esta diferença tem sido valorizada por quem nos governa, mas eu penso que não é assim tão motivo para regozijo, porque todos sabemos que foram, digamos, distribuídas responsabilidades de governação pelas autarquias, e neste caso concreto, também a de Guimarães assumiu essa responsabilidade na área do ensino, principalmente, mas também na cultura, enfim, há uma série de transferências que foram feitas aqui e que o município quis assumir. Naturalmente, começa a vir aquilo que era suposto vir, e penso que está contemplado aqui neste orçamento, alguma dessas tranches que tem. Aliás, há pouco tempo foi feita uma declaração pela Câmara Municipal de Guimarães que havia ainda em atraso uma verba de 3.500.000 euros que eram relativas ao ano 2022 pela assunção de competências por parte do município de Guimarães e que o Governo tardou em exceder essa verba. Ainda nem sei se já foi pago ou não. Portanto, este aumento não traduz, e de imediato, pelo menos, não traduz uma grande capacidade de resolver os grandes problemas que nós temos neste momento aqui no Conselho. Ou seja, não é um aumento líquido, ele decorre dessas... Decorre de algumas coisas dessas e terá essa coisa, mas não vai resolver, nós não percebemos que vamos resolver aquilo que de facto o município e todos nós já que reconhecemos que é necessário resolver, nomeadamente os problemas que temos em algumas escolas, a Escola de Pavidenha, a Escola de Crixemil, a Escola João de Meira, que não tem o pavilhão, para falar assim em coisas concretas. Portanto, acho que não está nada ainda para resolver com este novo orçamento. Há também um aumento com participação do Estado para as autarquias, também com algum significado. E esperemos que, sabemos perfeitamente também as próprias autarquias com as limitações que têm de atuação e também das competências que têm de resolução de alguns problemas, estão também limitadas com isso. Claro que, havendo mais dinheiro, será mais fácil alguns, embora condicionada às suas competências, porque, de facto, é uma política que tem sido seguida, que em parte tem alguma razão de ser, porque, de facto, as autarquias não têm capacidade técnica, algumas delas, para fazer tudo aquilo que gostariam de fazer, mas o Orçamento de Estado, de facto, não é, sendo maior do Distrito de Braga, dos Conselhos do Distrito de Braga, acima de tudo tem uma questão aqui que é importante também salientar, que a nível cultural, Braga tem uma participação superior à de Guimarães. Ou seja, há 1.200.000 de investimento governamental em Braga para a cultura e Guimarães tem 800.000. Não deixa de ser... da parte do Estado Central. Da parte do Estado Central. Não deixa de ser um pouco estranho, até porque Braga estava na candidatura da Capital Europeia da Cultura, não foi contemplada, foi Évora. Mas não deixa de ser estranho que, tendo Guimarães uma série de equipamentos que já há muito exigem uma participação maior governamental, equiparando até com essa participação aquilo que aconteceu em Lisboa e no Porto, que de facto houve equipamentos que foram, digamos, os equipamentos de marca, mas que tiveram depois com participação e continuam a ter com participação governamental. Guimarães não tem, teve só esporadicamente um pequeno apoio, para a Plataforma das Artes, ou o Centro de Artes José de Guimarães, e continua a não ter apoios para isso suficientes para manter as estruturas que, de facto, no âmbito da Capital Europeia, criaram expectativas aos agentes locais e até ao próprio município. Trocado, qual é a explicação que encontra para isso? Ou seja, há falta de poder de influência da parte da Guimarães junto dos corredores do Poder Central? É capaz de haver. Porque, de facto, não se justifica isso, porque toda a gente sabe que isto pode mudar. E sabemos que Braga tem mais população, a nível do ensino é capaz de justificar um maior investimento, etc. Mas, na questão cultural, nós de facto há muito que Guimarães domina um pouco o panorama cultural aqui do Distrito e de uma boa parte do país, para a verdade seja dito. Agora, não me parece que seja pela incapacidade de produção que nós temos, mas é nitidamente, digamos, uma não existência de uma pressão política dos nossos eleitos, daqueles que são eleitos por aqui, que de facto deviam fazer uma maior pressão sobre o Governo
para que Guimarães fosse, por direito, contemplada com uma verba capaz de... Isto, estou a falar da parte da cultura, mas penso que se pode estender a outros setores, nomeadamente a habitação, embora saibamos que a habitação é um problema geral também do país, não é só de Guimarães. Agora em Guimarães tem reflexos e nós estamos aqui a falar de Guimarães. Já voltamos aí trocado, porque agora convinha ouvir o Francisco relativamente sobre isso. E agora também, se tens alguma explicação para esta diferença do investimento central ao nível da cultura. Eu não vou duvidar do que o Turcato diz, eu não olhei com pormenor, vale a pena estar a dizer o contrário, para as transferências diretas do orçamento de Estado para o município de Guimarães, ou sequer para instituições de Guimarães, não olhei com esse pormenor, e até estou um bocado surpreendido desta ideia de que para Guimarães vem 800 mil euros, para Braga vem 1.200.000. Bom, mas na verdade, quer dizer, os orçamentos de Estado, existe uma certa tentação para serem olhados individualmente. Este ano, quando havia o PIDAC, as pessoas não sei se sabem o que é o PIDAC, era o Plano de Investimento, Desenvolvimento, Sociedade de Administração Central, não sei o quê, que dizia justamente quais eram as obras ou os investimentos. As intenções. Os orçamentos, por definição, são intenções, não é? Quais eram as intenções... Isto em Portugal nos últimos tempos. Exatamente. Quais eram as intenções de investimento por município, não é? Havia um mapa do PIDAC no orçamento de Estado. E havia todos os anos as pessoas a compararem, este ano temos mais que Braga, temos menos que Braga, mais que Famalicão, mais ou menos que Barcelos, etc, etc. Bom, eu acho que isto não pode ser visto ano a ano, não é? Porque a questão tem que ser vista de maneira global, ou um mandato, no mínimo, não é? Porque se for visto um ano pode ter mais, no outro ano pode ter menos. Portanto, esta ideia de que Braga tem este ano mais 400 mil euros que Guimarães, tomando esses números do Turcato como bons, não me impressiona especialmente. Pode depender de um projeto particular, de uma infraestrutura particular que já estivesse para ser construída ou consolidada num momento qualquer. Não me posso pronunciar em concreto sobre isso. Até porque a maior parte do investimento público não tem vindo justamente do Orçamento de Estado. Tem vindo, sobretudo, dos planos, como nós sabemos. Aliás, é uma crítica que muita gente faz ao Governo Socialista, não é? É que tem havido pouco investimento público direto do Estado. A maior parte do investimento do Estado do investimento público tem vindo através dos programas comunitários, não é? Do 2020, do 2030, etc. E que o orçamento direto do Estado junto às autarquias locais e instituições locais tem sido relativamente residual. Até, portanto, é preciso dizer isto com todas as letras. Mas o que eu ouvi dizer o Ministro das Finanças é que, justamente, primeiro, uma coisa importante neste Orçamento de Estado que ninguém pode discordar. A lei da transferência para as autarquias locais vai passar a ser cumprida integralmente. A lei das transferências diretas do Estado para as autarquias locais eram sistematicamente, têm sido até agora, sistematicamente, ano após ano, reduzidas contra a lei. Ou seja, o Governo interrompia pela lei de Orçamento de Estado a lei das transferências diretas para as câmaras. E isso vai deixar de acontecer. Há um cálculo universal que vai ser cumprido integralmente, o que vai permitir que quase todas as autarquias do país tenham um reforço substancial das suas transferências diretas do Estado, através do Fundo de Equilíbrio Financeiro. Enfim, isto tem muito a ver com a questão da descentralização de competências. Mas não tem só, vale a verdade, porque a descentralização de competências foi acompanhada por pacotes financeiros específicos, sempre menos do que aquilo que as autarquias pedem, e, na minha opinião, na maior parte das vezes, com razão, não é? Com razão, o Estado está a aligeirar, o Estado Central está a aligeirar para o Estado local essas responsabilidades, mas a verdade é que as transferências diretas de Estado, a partir de agora, são feitas segundo o cálculo universal, e isso permite uma previsibilidade e, sobretudo, cumpre-se uma lei, que é uma lei estruturante do desenvolvimento do poder local autónomo. Mas os principais investimentos de Guimarães são investimentos que têm a ver com fundos comunitários, não é? Não têm a ver com o Orçamento de Estado. Quer dizer, nós fizemos o Teatro de Jordão, foi inaugurado no ano passado, há um ano e meio, não é? De onde é que veio a maior parte do dinheiro? Veio justamente da União Europeia. Agora que nos estamos a aproximar das eleições para o Parlamento Europeu, é bom que as pessoas percebam que uma parte significativa dos investimentos que são feitos em Portugal são feitos com dinheiros vindos diretamente da União Europeia. E que nós devemos muito do nosso crescimento económico à União Europeia. Aliás, eu nem sei bem o que seria do nosso crescimento económico, deve confessar-se.
sem os programas últimos, programas comunitários, os programas comunitários que estão em curso. Portanto, não duvido que o Turcato olha para a questão com outro olhar, não é? Não, mas isto é facto. Não é? O investimento tem sido, sobretudo, aliás, é facto e é uma crítica que se pode fazer ao Governo. Como quem diz, o Governo não faz investimento direto, só faz o investimento da União Europeia. Isso, portanto, pode ser uma crítica, como pode ser um elogio à União Europeia. Não, isto pode ser um elogio ao município. E também o município tem capacidade de captar investimento para muitas das suas necessidades. E, de facto, isso tem-se demonstrado. Pronto. Agora, do ponto de vista do tratamento governamental do município, aqui a questão é que não é a mesma coisa. Portanto, de facto, mas isso eu concordo. Acho que o investimento público direto do Governo, no contexto do Orçamento de Estado, para as autarquias locais e para outros setores, tem sido muito pequeno, mas isto é um lugar comum e é uma verdade fáctica. Tanto é verdade, essa crítica justa, que o Governo introduziu uma inovação que é uma espécie de um fundo soberano com os valores sobrantes do superávit do Orçamento de Estado, para justamente permitir que no futuro se façam investimentos significativos, permitindo acelerar o desenvolvimento económico, quando os fundos europeus terminarem, eventualmente, com um alargamento à Ucrânia ou a outros países. Turcato Ribeiro, ainda um último comentário sobre esta questão do orçamento, para depois sairmos. Não, é para dizer que, de facto, é assim, do ponto de vista do tratamento, aqui, como disse anteriormente, é um facto que não temos, digamos, o tratamento que eu penso que o município devia ter. Porque quando se criam expectativas de realização, e criaram-se expectativas e criam-se quando se atribui um título qualquer a qualquer evento, e neste caso, porque estamos a falar da Capital Europeia da Cultura, é perfeitamente natural que as pessoas sejam contempladas com aquilo que eram parte da sua expectativa. Agora, fazer programas que depois obrigam a obras para criar estruturas, e essas estruturas depois são um problema financeiro para quem teve depois, tem que ter essa gestão para as manter, digamos, e sabendo nós que isso não é o comportamento normal em determinados concelhos, mas é nos mais pequenos, nomeadamente em Guimarães, porque se compararmos Porto e Lisboa, é isso que se passa, e que vai acontecer, que está a acontecer em Guimarães, que corre o risco de também acontecer em Évora, porque também ainda é um concelho mais pequeno que o de Guimarães. Portanto, isto é de uma grande injustiça do ponto de vista da equidade social até. E penso que isso tem que ser aqui desmascarado, porque não faz qualquer tipo de sentido. Guimarães tem um esforço muito grande do ponto de vista da cultura e do seu orçamento. Acho que até é capaz de ser dos maiores orçamentos, retirando os grandes centros urbanos, é capaz de ser o maior orçamento. E o Guimarães, que poderia investir, se tivesse uma pequena ajuda do Governo nesta matéria, poderia investir noutros setores, nomeadamente na habitação. É evidente que fica mais condicionada porque tem outras despesas. E que seria um erro abandonar os equipamentos que se foram criados, porque isso é um erro. Muito bem, esta questão do orçamento, obviamente que voltaremos a trazê-la aqui, diria que é quase inevitável, mas por agora, como já chegamos ao final do nosso tempo, eu era capaz de convidar o Francisco Teixeira, porque eventualmente ainda haveria mais alguma coisa que ele gostava de ter falado, e esperemos que não nos venha a assustar mais. Não vou assustar nada, vou dizer uma coisa feliz que eu tenho refletido um bocado, algumas pessoas têm refletido. Guimarães é, no distrito de Braga, o concelho que tem mais equipas desportivas e mais clubes desportivos. A quantidade de equipas, sobretudo no campo de futebol, sejamos claros, sobretudo no futebol, mas não só, a quantidade de equipas de futebol e de escalões de futebol é uma coisa verdadeiramente na ordem das dezenas de milhares. Nós temos dezenas de milhares de jovens, é mesmo o número, a praticar futebol, sobretudo, na maior parte das freguesias do concelho. Há concelhos que têm mais que duas equipas. Há concelhos, freguesias que têm mais que duas equipas. Porquê é que isto é de uma enorme relevância?
é de uma enorme relevância porque isto tem um efeito sobre a saúde física, sobre a saúde mental dos jovens, que é um efeito absolutamente gigante. E eu costumo pôr-me a pergunta contrária. Se Guimarães não tivesse esta quantidade de equipas de jovens no campo de futebol em particular, que efeito destrutivo isto poderia ter tido? Quer dizer, o município não pode substituir-se a este trabalho que é feito pelos clubes de futebol e pelas equipas juvenis de futebol. Que efeito destrutivo nós teríamos com as nossas juventudes se eles não tivessem esta regulação social também através do clube de futebol? Eu lembrei-me disto a propósito de uma notícia justamente que saiu no Jornal de Guimarães, mas também noutros sítios, que é a de que Guimarães tem 20 projetos de formação certificados, mais 7 do que Famalicão e mais 10 do que Braga. E é o único concelho com oferta nas 4 variantes da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, ao contrário do que dizem para aí, nós vamos à frente de Braga, vamos à frente de Famalicão e vamos à frente de Barcelos. É mentira. Francisco Teixeira, não tem problemas nenhum em que se comparar com Braga. Nada, nenhum. Manifestamente, nós estamos muito à frente num setor absolutamente estratégico para a juventude de Guimarães. Muito bem, Torquato. Ainda que havia mais alguma coisa que devíamos ter falado e que não falamos. Não, eu só lembro aqui que eu estive na última sexta-feira num evento. Foi a apresentação, integrado no centenário do nascimento do Dr. Santos Simões e promovido pelo arquivo Alfredo Pimenta. Tive num evento de apresentação do catálogo online por parte do arquivo do acervo do Santos Simões. E teve um conferencista, que é o Paulo Cunha, um homem ligado ao Cineclube e à cultura, e que chamou esta iniciativa de Santos Simões um vento de mudança. O Paulo Cunha já tinha feito o texto do livro Santos Simões, que foi editado pela Sociedade Mário Sarmento, em 2014, que é um excelente livro sobre a vida e a obra do Santos Simões. Nesse caso concreto, que chamou-lhe vento de mudança. Um vento de mudança. E vento de mudança, de facto, que é um nome feliz, porque quando Santos Simões chegou a Guimarães chegou esse vento de mudança, porque Santos Simões transformou um pouco a cidade, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista político também, com a sua intervenção política, e com a sua intervenção social, porque foi o fundador de muitas instituições que ainda hoje perduram, como o Cineclube, transformou o CAR, que na altura era Ritmo Louco, transformou o CAR por uma outra dimensão, o Convívio, a Ser Segui, enfim, uma série de instituições que hoje, que ainda estão ativas e que demonstram bem a capacidade, de facto, de mudança que este homem teve na nossa cidade. E com esta evocação de Santos Simões, é o ponto final no Guimarães em Debate desta semana. A promessa de que, como sempre, voltaremos 2 a 2 dias com outros temas e outros protagonistas. E por agora, sempre aquele desejo de um fantástico fim de semana.